Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A lei havia sido dada como um código, como é a lei de trânsito, por exemplo, né? Só que o problema da lei é que nenhum homem era capaz de guardar a lei. Porque a lei exigia a morte do pecador. Quando alguém pecasse, morria. Essa era a ordem. Tem um lá que está pegando lenha no sábado, que é a coisa mais normal para a gente, né? E aí, quando perguntam o que era para fazer com ele, perguntam a Moisés, ele disse que precisava ser apedrejado, porque estava trabalhando no sábado. Então o homem morreu porque estava pegando lenha. Mas esse é apenas um exemplo. Então, a lei exigia a morte do pecador. E que o homem que vivesse pela lei, né, não seria morto. Agora, não havia então solução para o homem, para o ser humano, tendo a lei sempre como uma espada pendurada por um fio de cabelo sobre a sua cabeça. Qualquer coisa cortava o fio de cabelo e tchum, a espada caía. Então, como Deus resolveu o assunto? Ele matou o homem. Se a lei exigia a morte do pecador, ele enviou o seu filho à morte. Ele assumiu a forma humana, né? Veio como homem a este mundo, sem pecado, mas na cruz ele foi feito pecado por nós. E uma vez feito pecado, o juízo de Deus caiu sobre ele. E ele morreu então. Na realidade, nunca mataram o Senhor Jesus, né? Porque era impossível alguém matá-lo. Ele precisou dar a sua vida, entregar a sua vida. Ele precisou entrar na morte por si mesmo. E na cruz, enquanto que o ser humano, depois da morte, vem o juízo, né? Como fala em Hebreus capítulo 9, aos homens está ordenado morrer uma vez, e depois disso o juízo. No caso do Senhor Jesus, foi o contrário. Ele primeiro recebeu o juízo. Durante 3 horas, um juízo condensado de uma eternidade foi lançado sobre ele em 3 horas. Então, ele foi julgado vivo. Enquanto nós pensamos que um pecador que não crê em Jesus e morrer será julgado morto, ou ressuscitado, né? Quando forem abertos os livros e o mar devolveu seus mortos, as sepulturas, tudo. Isso lá no final de Apocalipse, isso não é para o crente em Cristo. Ele vai ser julgado depois de morto. Mas o Senhor Jesus, ele recebeu sobre si os nossos pecados ainda em vida. Essa é a solenidade do juízo que caiu sobre ele, que nem os elementos conseguiram suportar olhar para aquele homem na cruz. O céu se fez escuro. O dia virou noite. Ninguém viu o que Jesus sofreu na cruz. Ninguém viu. E se ele que tinha uma perfeita comunhão com Deus em todos os sentidos, com seu Pai, né? Na cruz ele bradou: Deus meu, por que me abandonaste? Eu acredito que talvez esse tenha sido o maior sofrimento que o Senhor Jesus já teve. Abandono. Quem já passou por uma separação, ou quem já passou pela morte de um ente querido, e o sentido de abandono que vem em seguida, imagina ele. Deus o abandonou. O pai não abandonou o filho. O pai foi com ele até a cruz. Porque isso é o que é representado lá no livro de Gênesis, quando Abraão é pedido a Abraão que suba ao monte para sacrificar o seu próprio filho Isaque, seu único filho Isaque, e ali o pai, que é Abraão, representando o pai, não é? Sobe com o seu filho ao monte. Então o pai foi com o filho ao monte também, no Calvário.
Mas Deus, a divindade em si, não podia ter nenhuma comunhão com aquele ser que estava ali, carregado com os nossos pecados. E foi assim que o juízo caiu sobre ele. Um juízo sobre um homem vivo, um homem ainda em vida, sendo condenado por nossos pecados. Então, quando fala aqui que vos reconciliou, a obra dele na cruz, ou melhor dizendo, a obra dele na cruz vai reconciliar ou vai resolver o problema do pecado em todas as suas instâncias. Porém, esse pecado afetou tudo. Afetou, por exemplo, antes até de afetar o homem, afetou os anjos, né? Que a gente sabe que Satanás pecou zilhões de anos antes de aparecer o primeiro ser humano sobre a terra. Mas para esse não haverá reconciliação. Deus não irá perdoar os anjos, porque eles tinham uma posição muito privilegiada. Eles não podiam argumentar que não sabiam, ou que foi um deslize, não. Em Judas, no capítulo 1 de Judas, versículo 6, ali fala o que espera todos os anjos. Ali já é um spoiler, né? Porque ali está falando dos anjos que caíram naquele episódio de Gênesis 6, quando tomaram para si as filhas dos homens e entraram nelas, né, como para produzir uma raça híbrida de anjos e homens, que a Bíblia chama de homens valorosos. Em Judas 1,6 fala assim: aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Que habitação? A habitação nos fala do corpo, ou seja, a forma angelical, o seu veículo, que era o corpo angelical que eles tinham. Eles abandonaram, eles se transformaram num corpo humano. E os anjos que fizeram isso, Deus reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Isso aqui está em Judas 1,6. Então não vai ter chance de Satanás e seus anjos serem perdoados. Tem um dos amigos de Jó, Elifaz, se bem que quando nós lemos as coisas que dizem os amigos de Jó, lá no livro de Jó, precisamos tomar cuidado, porque os amigos dele nem sempre dizem coisas corretas. Mas Elifaz diz no capítulo 4, versículo 18 de Jó, ele fala assim: eis que ele, Deus, não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui loucura. Então essa é a opinião que Deus tem dos seus anjos. Outra coisa é que quando o homem caiu em pecado, nós vemos que a criação também foi afetada, os animais foram afetados. E lá em Romanos, capítulo 8, nos fala dessa condição dos animais. Versículo 19 diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, o pecado. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então a criação, embora não estivesse envolvida no pecado do homem, ela foi afetada pelo pecado do homem. Os animais ficam doentes, os animais sofrem, os animais morrem. E lá nós sabemos que quando o Senhor vier para reinar nesse mundo, ele vai restaurar também a criação. Então aí que nós vemos aquelas passagens do boi comendo palha com a ovelha, e aquela terra toda pacífica, né? Os animais também não sofrendo mais doença, dor, morte, mas passando a viver tranquilamente no mundo novo
que será o reino de Cristo na terra. Além disso, nós sabemos que lá, né, nesse mundo novo, do reino de Cristo, lembrando o seguinte, que os cristãos não estarão lá, hein? A igreja não estará vivendo na terra restaurada. Apenas os convertidos dentre os israelitas, os israelenses, né? Os judeus e os de Israel, que irão se converter na grande tribulação, e os gentios que também irão se converter na grande tribulação, esses entrarão no reino, não ressuscitados, com seus corpos naturais, mas vivendo uma vida tranquila, uma vida onde existem as folhas da árvore que está no meio do jardim para a cura das nações. Então, todas aquelas curas que o Senhor fazia quando esteve aqui são um prelúdio do que vai fazer durante o milênio, o reino milenial de Cristo. A terra também, que foi amaldiçoada quando o homem caiu em pecado, foi afetada, né? Lá em Gênesis 3, versículo 17, a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Essa terra também será restaurada no milênio, quando não haverá mais ervas daninhas, espinhos e tudo mais. Outra coisa que parece ter sido afetada também pelo pecado, parece não, foi realmente, né? Porque quando Satanás pecou, todo o universo foi afetado. E lá em Jó, esse outro amigo de Jó, que é Bildade, ele fala no capítulo 25, versículo 5. Eis que até a lua não resplandece, as estrelas não são puras aos seus olhos. Isso denotando que houve um cataclisma, né? Interestelar. Então todo o universo foi afetado. Foi afetado pelo pecado, primeiro de Satanás, e depois toda a terra pelo pecado de Adão. A terra era como se fosse uma espaçonave dentro de um universo que já tinha sido deteriorado, mas era uma bolha a terra. Tanto é que você lê que existia o lado de dentro do Éden e o lado de fora do Éden. Porque quando Adão é expulso do Éden, e o Senhor coloca um querubim, dois querubins, ou um querubim, me lembro agora, com espada, para que ele não pudesse voltar ao jardim, dá a entender que existia um mundo fora também do Jardim do Éden. O Jardim do Éden era como se fosse uma cápsula onde tudo era perfeito e tudo era bom. Mas essas coisas, o Senhor vai restaurar a terra, mas não totalmente, não perfeitamente, porque haverá locais onde estará tudo em ruínas. Por exemplo, onde a Europa hoje, as Américas, a Babilônia, melhor dizendo, a Babilônia, que é o reaparecimento do Império Romano, vai virar um deserto. Vai virar um deserto. Depois tem em Hebreus 9, 23 também, olha, tem uma passagem aqui que é interessante. 9, versículo 23. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esses. Eu não sei exatamente qual seria o significado disso, né? Mas dá a impressão que existem coisas que também foram afetadas pelo pecado, coisas no céu que foram afetadas pelo pecado. E tanto é que Satanás tem acesso ao céu, a Deus, né? Quando ele está lá no livro de Jó, no começo do livro de Jó, no primeiro capítulo, você lê lá no versículo 6, e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, e disse, de rodear a terra e passear por ela. Então Satanás tem esse acesso entre o céu e a terra.
Mas é claro que existe mais de um céu, né? Nós sabemos que existe o céu atmosférico, existe o céu onde estão, o terceiro céu, né? O primeiro céu é a atmosfera, o segundo céu, o espaço sideral. Terceiro céu, o lugar onde Paulo foi, o chamado paraíso também, né? Depois tem acima de todos os céus, depois tem também a luz inacessível, onde Deus habita, onde ninguém terá acesso. Nós não veremos a Deus e nem iremos ao lugar onde Deus habita, na luz inacessível. Nós veremos Deus na face de Cristo, mas Deus continuará sendo muito elevado para qualquer homem chegar diretamente no lugar onde ele está. Apocalipse 12, versículo 10, aqui fala também desse acesso que Satanás tem à presença de Deus no céu. Apocalipse 12, versículo 10, eu ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, esse acesso que hoje Satanás tem aos lugares celestiais, Efésios fala muito desses lugares celestiais. Diz para a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as potestades do mal, os anjos caídos e tudo mais, nos lugares celestiais. Esses lugares celestiais são onde Satanás tem acesso, ele e os seus anjos. Mas nunca ao próprio trono de Deus, porque esse não poderia ter sido contaminado. Ok? Então, quando Cristo, por sua morte, ele vai reconciliar não apenas pessoas, mas também coisas, fazer a reconciliação de pessoas e coisas para Deus, ele vai ter também que, ele precisou, através da sua obra, eliminar a inimizade que o homem tinha contra Deus. E agora, então, ele vai completar tudo o que falta. Eu sempre gosto de imaginar que alguns falam assim, mas se Cristo morreu, pagou os nossos pecados, então, por que ainda peco? Porque eu estou num corpo de carne. Por que ainda não estou ressuscitado? E por que nós não vemos ainda o mundo restaurado? Por que Satanás ainda está por aí atormentando as pessoas? Por quê? Eu sempre penso numa situação assim. Um prédio, um edifício, muitos andares, é condenado. Vai lá o poder público com as faixas lá, condenado. O prédio está condenado, precisa ser derrubado. Já foi decretado o fim daquele prédio. Já foi decretado. E assim é, quando Cristo morreu na cruz, ficou resolvido. Resolvido, tanto no caso dos seres humanos, como no caso das coisas também, na terra e nos céus. Mas então aquele prédio lá já está condenado, está resolvido que ele vai ser posto abaixo. Aí vem os engenheiros, fazem furos nos pilares, colocam explosivos, dinamite e tudo mais, aí tem toda aquela sequência de fiação para fazer uma demolição em ordem, para o prédio não cair para um lado nem para o outro, né? Aí chega um dia, o cara vai lá e aperta um botão. Aí você vê, tem esses vídeos na internet, e você pode até ver, né? O prédio começa assim, ó, pum, 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 pum. Começa a explodir de cima para baixo, numa ordem, para ele ir desmontando. Então, a condenação do prédio já aconteceu. A morte de Cristo ficou resolvido. Agora, vai ter os pum, 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 pum. Ou seja, em partes, será aplicada então essa morte de Cristo. No nosso caso, assim que
o Senhor voltar para nos levar embora e os mortos ressuscitarem em Cristo. Aí resolveu para esses já, né? Depois Cristo vem reinar, aí vai julgar as nações. Os bodes, as ovelhas serão julgados. Depois vai instalar o reino. Então cada evento desse é uma fase da demolição do prédio que já foi determinada lá na cruz. Ok? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.